que assim, a coisa que eu mais sou parada e que todo mundo pergunta é, Priscila, mas quando foi o ponto de virada? A chave, o povo acha que assim é uma coisa. Todo mundo quer o segredo, né? Parece, a gente sempre tem uma história impactante, ou tem várias histórias. Mas deixa eu te falar, alguém já nasce correndo, gente? O povo olha hoje em dia, Priscila, mas você aí... até Deus na Bíblia, Cagal, você sabe que Deus fala assim, ó, é de glória em glória. Progressão. Ou seja, cada dia basta o seu mal. Se Deus sendo o rei do universo, dos universos, né? Porque não é só isso que existe. Ele poderia criar só com um pensamento, por que ele criou em 7 dias? É processual. Processo. Inclusive contando um segredinho, gente, é que eu amo demais Deus, eu não dou conta de falar nada fora do que ele está explicando. É que ele é gênio, ou tanto que ele é gênio, Kagawa. O processo que Deus faz, antes de ele te elevar, ele vai te purificar. Pode saber. Como é que ele vai pôr algo novo se tá cheio de trem velho? Então é o seguinte, para purificar é deserto. Todo salvador, todo libertador e todo governador foi pro deserto primeiro. O filhinho do papai do José vai pro deserto. O Moisés que estava lá cheio de Egito vai pro deserto. Jesus, antes de se tornar o salvador, deserto. Então governador, libertador e salvador vai pro deserto. Se você quer, de fato, viver à altura do que você foi criado para ser, primeira coisa, limpa essa escravidão que você está vivendo de mente, de corpo, de alma, de espírito. Hoje em dia, todo mundo quer falar de abundância financeira, mas você tem abundância na alma? Você tem abundância no espírito? Como que eu alcanço esse auge? Dia após dia, Deus fala na Bíblia que é de glória em glória. Então, literalmente, cada dia vai bastando o seu mal. Claro, cada um tem sua intensidade de busca, de profundidade. Tem até alguém aqui que a gente hoje, eu falei, e aí, vai colocar o dedinho do pé ou vai mergulhar? Você que sabe. Tem gente que põe o dedinho do pé. Quem mergulha vai. Quem põe o dedinho do pé, Deus respeita todo mundo. Mas cada um vai no seu. Só que é processual. Sim. Cada vez mais ele vai limpando a sujeira do que estava e vai trazendo algo novo. Agora, quanto mais intenso... Eu amei essa percepção do Kagawa enquanto eu falava e esse seu corte. Porque muita gente pergunta e acha que é assim... Acha que é mágica. Com Deus não é mágica, minha gente, é milagre. A mágica veio para dissuadir, é milagre. Então, acontecem coisas que vão te marcando, porém, essas coisas vão te limpando e te orientando. Sim, e é legal porque eu falo assim, cara, a gente, se chutando uma boa expectativa de vida do ser humano, o Homo sapiens, a gente vai viver uns 80, 90, 100 anos, né? Com plenitude, se Deus quiser, e a gente se posicionando nesse lugar. Mas eu acho interessante porque... Daqui a pouco vem as próximas gerações, os nossos filhos, e assim como os nossos pais um dia vão deixar de existir no Cronos, né, no nosso tempo. E eu fico pensando muito que assim, 80 anos, 90 anos que é o que eu vou ter de percepção de vida, que eu vou desfrutar disso daqui. Para um universo, que aí tem algumas divergências, né? A ciência vai dizer que é quase 7 bilhões, alguns vão dizer que é um pouco mais recente, mas o fato é, com muito tempo de mundo existindo, como que eu, que vivo 80, 90 anos, eu quero determinar uma verdade absoluta ou um processo absoluto? Então, por que eu tô falando isso? O ser humano é progressivo, a gente progride. O Kagawa Pri de hoje, daqui a 10 anos, quando a gente sentar para tomar um café na frente de uma praia, nossas famílias e tudo mais, talvez a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, aquela época lá eu pensava assim, hoje eu penso assim, porque a gente progride. E essa questão processual para mim, por que eu fiz esse corte, interrompi para trazer essa percepção do que eu sentia, Pri, falando sobre processo? Porque isso para mim é isso. Boa. Isso é ser humano, cara. Ser humano é começo, meio e não tem fim. Né? E na verdade não tem nem começo. Sim. Também transcende, mas é processual. Então é isso que eu acho muito legal. E Pri, como que foi para você chegar nesse... Porque você fala muito sobre imagem. E muito sobre identidade. É um tema que eu sei, desde quando eu te conheço, você já falava sobre isso. E outra, já se posicionava também assim, nas nossas horas de conversa, nas brincadeiras lá. E como que você chegou nesse contexto de falar... Hoje você fala também muito com homens. Mas quando eu olho para você, eu associo diretamente à posição feminina. Como que você entrou nesse lugar de falar de imagem, identidade? Como que foi? Olha, é doideira, eu vou contar a verdade da história por trás da história, gente. O negócio é o seguinte, que a gente gosta é de onde rola as coisas mesmo. É o seguinte... Assim que nós gostamos, bora. Eu tinha prestado 2 anos para medicina. Eu queria mesmo, assim, ou era adrenalina, que eu queria ser cardiologista para tacar a vida do povo na mão.
Eu já imaginava aquela cirurgia, aquela coisa precisa, maravilhosa. Eu falei, gente, eu vou ajudar a salvar. Colocar uns coração. Não, você já viu que aquela coisa de heroína, de rebelde, vou tacar a vida do povo na minha mão. Ou então queria ser pediatra, porque aí também eu ia tocar o terror, aquela gurizada ali. Já pega na base. Não, eu já ia gurizada, ia morder, ia meu Sempre consultório. teve esse desejo? Amo criança, eu queria ser pediatra, meu consultório ia ser o mais desejado, a tia Pri ia ser a mais amada. Não, você não tá entendendo, eu sou visionária, eu já falo assim, gente, certeza que meu consultório vai ser o mais incrível. Só que agora eu vou contar o segredo, gente. Eu era ruim em química, física, matemática. Só tinha esse detalhe. Assim, só isso. Aí eu, ousadamente, meu espírito de ousadia, prestando na UNB, na USP e tal. E detalhe, você chegou a gente. prestar tudo. Prestei na UNB, na USP, 2 anos de medicina. Assim, além do espírito de ousadia, ele veio também da necessidade, viu? Porque eu vim de um bairro de periferia, morava assim, entendeu? Ou eu estudava, ou eu pagava, ou eu trabalhava. Eu falei, peraí, então eu vou estudar até passar na federal. E quando eu, né, hoje em dia, talvez não tenha mais tanto esse conceito, mas quando eu fiz faculdade, federal era tipo o ápice do ápice. Era só tipo os cabeças, os ROI lá na altura. Então, assim, você passar numa federal e os 3 cursos mais concorridos era medicina, direito e comunicação social. Eram os 3 mais hypes, né? E eu prestando pra medicina, vou passar. E era assim, por que eu prestei na federal, gente? Porque eu não tinha como pagar particular. Aí eu falei... Simples assim. É simples assim. Ou você estuda e passa na federal, e aí você trabalha pra se manter em algum lugar onde você passar, Brasília, São Paulo e tudo, que minha família é de Goiânia. É Goiânia. Goiânia. Terra boa. Amo, pamonha. Terra boa. Aí é o seguinte, eu falei, não, vou passar na federal, porque se eu passar na particular, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, é que a bagunça não vai render. Então, deixa eu passar na federal que eu dou um jeito. Resumo da ópera, prestei 1 ano, 2, estava vendo que não ia dar bom, gente. Aí, em 5 minutos, eu vou te contar um segredo, olha só. Quando você fala, Pri, como que você sabe quem você é? Se os jovens e adolescentes nessa idade de 17, 18, 19, que a gente está prestando faculdade, que é uma confusão, Difícil. que a gente quer escolher por dinheiro, por exemplo, medicina, não, eu vou ganhar dinheiro, né? Era o pensamento. Graças a Deus não deu certo, porque hoje em dia no marketing digital a gente arrasa. Se eu fosse médico, eu tava sofrendo, minha gente. Aí é o seguinte, nossa, é o dinheiro, ou o pai e a mãe quer, ou você quer ter uma ascensão social. Enfim, a gente não tem clareza de quem a gente é. E quando você tem clareza, você começa a ver as suas qualidades e defeitos. Como que eu comecei a falar de imagem? Eu falei da faculdade porque eu prestei para algo nada a ver. Um dia que eu parei um pouquinho para refletir, eu falei, gente, como que é o dia a dia de um médico? Aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, mas eu não tenho nada a ver. Eu vou ficar presa aqui no consultório, no frio, no gelado, aquele cheiro. Aí vai parecer besteira, gente, mas eu pensei, não, eu vou ficar o dia inteiro com aquele jaleco branco, feio, aquele trem sem graça. Não quero não. Eu sou muito expansiva, eu quero saber de gente. Dura. Aí eu fui prestar para publicidade e propaganda. Passei na Federal do Mato Grosso. Resumo da ópera, o lance de imagem era um conflito. Tá. Hoje eu falo de uma das maiores dores que eu tive, sabe por quê? Não é porque eu quis falar, Deus me fez um chamado. E foi Deus porque eu tenho relacionamento com Ele.